Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes e hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro Desobsessão do Espírito André Luiz através de Chico Xavier e Valdo Vieira, partindo do capítulo 15, Mobiliário para os Trabalhos. Importante lembrar que o objetivo desse nosso curso, digamos assim, não é apenas o de estudar esse livro, mas o de produzir reflexões para além dele, no sentido de ajudar ou incentivar os trabalhadores da espiritualidade para que iniciem os seus próprios trabalhos de desobsessão que, como dito na primeira parte, tanta falta fazem nas casas espiritualistas aí, Brasil afora, né? Então vamos lá, capítulo 15. O mobiliário no recinto dedicado à desobsessão não apenas necessita estar escoimado de objetos e apetrechos que recordem rituais e amuletos, símbolos e ídolos de qualquer espécie, mas também deve ser integrado por peças simples e resistentes. A mesa deve ser sólida e as cadeiras talhadas em madeira, lembrando, sem adornos desnecessários, a austeridade de uma família respeitável. Se tivermos de acrescentar algo, aditemos 2 bancos igualmente de madeira, para visitas casuais ou para socorro magnético a esse ou aquele companheiro do grupo, quando necessite de passe, à distância do círculo formado em comunhão de pensamento. Evitemos tapetes, jarros, telas e enfeites outros, porquanto o recinto é consagrado, além de tudo, ao alívio de espíritos sofredores ou alienados mentais autênticos, necessitados de ambiente limpo e simples, capaz de auxiliá-los a esquecer ilusões ou experiências menos felizes vividas na Terra. Então vamos lá. Eu acho que eu já falei disso num vídeo anterior, mas um ponto importante é que se você vai fazer desobsessão num terreiro, como aqui é o nosso caso, o terreiro geralmente é muito visualmente estimulante. Então tem imagem, tem vela, tem um monte de coisas. E eventualmente acontece sim de entidades se manifestarem e elas se espantam com esse ambiente, porque elas nunca frequentaram quando encarnadas. Então eles dizem, vocês me trouxeram um terreiro de macumba? O que é isso? E elas ficam meio revoltadas e isso dificulta, inclusive, o socorro que se queira oferecer a elas. Por isso que o ideal é que o trabalho de desobsessão aconteça num ambiente limpo, sem imagem, sem adorno, não apenas do ponto de vista religioso, mas também estético. Se de repente você coloca ali uma florzinha para enfeitar, o espírito chega e fala assim, nossa gente, olha ali uma violeta, ai, a minha mãe costumava ter violeta, entende? E ali ele pode ter um gatilho para disparar um monte de processos complicados que não precisariam estar acontecendo naquele momento, naquela hora. Por isso, o ideal é que o ambiente da desobsessão ele seja o mais limpo possível. Mas, como eu sei que não é a realidade da maioria das casas, como não é a realidade da nossa, então fazer o quê? Você trabalha com o que você tem. Mas o ideal é que não haja esse estímulo, né? Não apenas o estímulo religioso, mas também nada que recorde a vida na Terra e que possa servir de gatilho para o espírito ficar pensando naquilo que passou. Mas, para além dessa questão psicológica do espírito, tem outros fatores. Por que o André Luiz recomenda que os móveis sejam de madeira? Porque madeira é resistente, ó. Tudo isso aqui, né, computador, o microfone, está apoiado na madeira. A madeira é dura, é resistente. E por que isso é importante? Porque normalmente o espírito em sofrimento, ele não se manifesta assim quietinho, falando com voz mansa. Não é assim. Ele chega agitado, o médium fica ofegante, e se agita e mexe para um lado e por outro. E parêntese importante. Eu não estou aqui me referindo a médium que grita, que dá murro na mesa, que rola, que pula, entendeu? Isso é falta de disciplina mediúnica, é outra coisa. Mas é perfeitamente natural que uma entidade em sofrimento, ao se manifestar, que o médium se agite na cadeira, que fique ofegante, que fique nervoso. Então ele vai se movimentar.
E se ele está sentado num móvel fraco, aquilo vai ranger, vai fazer barulho, atrapalha de repente o médium que está tentando se concentrar, além do risco, de repente, sei lá, se for uma cadeira de plástico meio vagabunda, essa cadeira pode quebrar e ele então vai cair, ele se machuca, certo? Então, o objetivo é que você tenha móveis fisicamente rústicos, o suficiente para aguentar o tranco, né? Por isso que ele recomenda a mesa de madeira, embora eu já disse num estudo anterior que eu particularmente não gosto de utilizar mesa, porque frequentemente o médium está aqui, quem vai conversar tem que ficar aqui, ó. E eu, por exemplo, tenho dificuldade de ficar movendo o meu pescoço assim. Se eu ficar muito tempo virado para o lado, me dá uma dor no pescoço, às vezes uma dor de cabeça. Então eu prefiro muito mais incorporar e que o médium que vem conversar comigo, né, incorporado, ele esteja na minha frente e não na minha lateral. Mas se você utiliza mesa, o ideal é que ela seja de madeira. Aí vamos lembrar, o ideal madeira. Não tem, vai para o plástico, que é o mais comum, inclusive é o que a gente usa, mas compre itens de resistência, né? Não compra aquelas cadeiras vagabundas que você senta e ela já vai abrindo as pernas, né? É perigoso. Então você vai comprar uma cadeira de plástico, uma cadeira resistente, vai botar uma mesa de plástico para uma mesa resistente. Isso é muito importante. E os demais itens, né, como um tapete ou um jarro, eles são também desnecessários, né? Você imagina ali, de repente, aquilo embaraça ali na cadeira, toda hora vai ter que ficar puxando o tapete, ou você põe um jarro em cima da mesa, a entidade se agita, bate a mão, o jarro cai no chão. Então, o ideal é que o ambiente de trabalho de desobsessão seja um cômodo limpo, né? A grandeza do que se passará ali ocorrerá a nível espiritual, não a nível material. Então, por isso que ele traz essas recomendações. Vamos lá. Capítulo 16, cadeiras, né? Agora ele vai dar uns detalhamentos. As cadeiras para a reunião merecem apontamentos particulares. Evite-se o uso de poltronas que sugiram a sesta, como também o emprego de móveis desprovidos de qualquer anteparo, a feição de tamboretes que imponham desconforto. Utilizemo-nos de cadeiras pesadas na constituição para frustrar os impulsos de queda ou de agitação excessiva habituais nos médiuns em transe, mas construídas em estilo singelo, com o espaldar amplo e alto que suporte com firmeza os ceareiros empenhados no socorro espiritual aos irmãos perturbados, além do plano físico. Evitem-se as cadeiras desconjuntadas ou rangedoras que só ruídos desnecessários e perturbações outras provocam no ambiente. Então vamos lá, esse é um ponto importante, né? Eu sempre brinco falando para minha esposa que um dia eu ainda quero comprar aquelas cadeiras gamers que vende no shopping, que tem cadeira que custa R$1.600. Eu fico pensando, o que tem nessa cadeira, né? Mas deve ser uma delícia, né? Você sentar numa cadeira daquela para você, enfim, jogar ou fazer suas atividades no computador. Então, brincadeira à parte, o que ele está falando aqui, né? De segurança e conforto. Eu já sentei em trabalhos de desobsessão em cadeiras horríveis, cadeiras tortas, você fica ali mancando, né? Você incorpora o espírito, ela fica fazendo tic-tac, né? Ou que ela te deixa numa posição desconfortável. E se ela te deixa numa posição desconfortável, isso prejudica a sua concentração. E se você tem a sua concentração prejudicada, a qualidade do transe mediúnico será também naturalmente prejudicada. Então a gente tem que ficar de olho nisso, buscando conforto e segurança, como a gente disse no item anterior. Mas nós temos que tomar cuidado também com o seguinte, né? Se de repente você tem uma cadeira muito confortável, uma poltrona, então o médium senta ali, ele está cansado, ele trabalhou o dia inteiro, ele relaxa, e quando você olha ele está assim, ó. Aí você pensa, nossa, o transe ali tá forte. Tá, mas é o transe do sono, não é o transe mediúnico, né? Porque aí chega no ambiente, apaga a luz, como a gente vai ver, bota uma lâmpadazinha vermelha, põe uma musiquinha suave assim no fundo, ó.
É 5 minutos ali o médium relaxado, ele já está roncando. Então, o André Luiz ele até vai falar disso mais para frente, né? Que esse cochilo e esse sono que às vezes as pessoas entram no trabalho, ele é prejudicial para o trabalho, ele não é esperado, ele não é bacana, tá? Por isso que você tem que se sentar assim de uma forma confortável, mas não tão confortável a ponto que te permita querer dormir, né? Então, enfim, acho que tá claro, né? Vamos pro próximo. Iluminação. Tema importante. A iluminação no recinto será, sem dúvida, aquela de potência normal, na fase preparatória das tarefas, favorecendo vistorias e leituras. Contudo, antes da prece inicial, o dirigente da reunião graduará a luz no recinto, fixando-a em uma ou duas lâmpadas, preferivelmente vermelhas, de capacidade fraca 15 watts, por exemplo, de vez que a projeção de raios demasiado intensos sobre o conjunto prejudica a formação de medidas socorristas, mentalizadas e dirigidas pelos instrutores espirituais, diretamente responsáveis pelo serviço assistencial em andamento, com apoio dos recursos medianímicos da equipe. As lâmpadas devem ser situadas à distância da mesa dos trabalhos para se evitarem acidentes. Nas localidades não favorecidas pela energia elétrica, o orientador da reunião diminuirá no recinto o teor da luz empregada. Bom, importante lembrar que é um livro dos anos 60, né? Então, se até hoje a gente tem localidades no Brasil que não tem luz elétrica, imagina os anos 60, né? Mas vamos lá, por que isso é importante? A luz, a luminosidade, ela afeta diretamente as energias espirituais. Tanto que quando nós fazemos trabalho com a esquerda aqui no terreiro, por exemplo, esse trabalho ele acontece com as luzes apagadas. A gente deixa apenas luz de velas. Porque os Exus frequentemente falam para a gente que a luz elétrica que a gente usa, ela incomoda os seus olhos, né? Então eles não gostam muito dessa lâmpada, preferindo uma iluminação natural. Então quando a gente vai fazer um trabalho de esquerda, por exemplo, a gente apaga as luzes, coloca velas, porque senão a gente não enxerga nada, né? E o trabalho ocorre dentro de uma penumbra, né? E a desobsessão, ela também deve acontecer dentro de um ambiente semelhante. Quer dizer, não apenas estão vindo espíritos e esses espíritos estão recebendo socorro. Dentro de um trabalho de desobsessão se manipula muita energia. Nós já tivemos experiência, por exemplo, de reuniões de desobsessão que não manifestou um espírito. Foi só médium bocejando, botando energia para fora, para que essa energia ajudasse de alguma forma a trazer alívio ao sofrimento dessas entidades. E desde o século XIX se sabe que o famoso ectoplasma, né, ele é sensível à luz. Então, o que o André Luiz está sugerindo, né? Que se deixe a luz natural do ambiente. Vai começar os trabalhos, já dá uma diminuída na luz. Claro, quanto possível. Então, sei lá, tem 3, 4 lâmpadas, deixa só uma acesa, desliga as outras, já dá uma diminuída na luz. Feita ali as orações, vai dar início ao trabalho, desliga todas as lâmpadas normais e deixa acesa aquelas lâmpadas pequenininhas, que são muito típicas de centro espírita, pelo menos aqui no interior ainda se usa muito, né? Centros espíritas mais antigos vão começar suas reuniões, eles apagam as luzes, deixam geralmente uma luzinha azul, uma luzinha verde e eles começam ali os trabalhos. Essas lâmpadas pequenininhas, né? Elas geralmente são de 15, 20 watts, você acha para comprar em casas de material elétrico e elas são boas porque elas têm uma baixa potência, portanto elas não iluminam muito fortemente, mas elas conseguem iluminar o suficiente para deixar o ambiente visível. Até muita gente, né, já me falou isso, assim, mas eu prefiro a luz azul, eu prefiro a luz verde, mas veja o que o André Luiz recomenda, lâmpada vermelha. Né? Porque a frequência luminosa da lâmpada vermelha ou da cor vermelha
ela de alguma forma, que eu não sei explicar, mas eu já vi alguns espíritos tocando no assunto, ela ajuda no trabalho de desobsessão, né? Enquanto uma lâmpada de cor azul, cor verde, elas são utilizadas mais num tratamento espiritual, né? Quando você tem ali uma casa que faz tratamento de saúde, eles botam uma lâmpada azul, uma verde, mas o ideal da desobsessão é que seja uma lâmpada vermelha, né? E, enfim, acho que tá claro, né? Não é que se você for fazer uma desobsessão com a luz clara que ela não vai funcionar, ela vai. Mas naturalmente você limita muito desse recurso energético que não se dá bem com a luz visível. Tá? Isolamento hospitalar. A desobsessão abrange em si obra hospitalar das mais sérias. Compreenda-se que o espaço a ela destinado entre quatro paredes guarda a importância de uma enfermaria, com recursos adjacentes da espiritualidade maior para tratamento e socorro das mentes desencarnadas, ainda conturbadas ou infelizes. Arrede-se da desobsessão qualquer sentido de curiosidade intempestiva ou de formação espetaculosa. Coloquemo-nos no lugar dos desencarnados em desequilíbrio e entenderemos de pronto a inoportunidade da presença de qualquer pessoa estranha à obra assistencial dessa natureza. O amparo e o esclarecimento aos espíritos dementados ou sofredores é serviço para quem possa compreendê-los e amá-los, respeitando-lhes a dor. Daí nasce o impositivo de absoluto isolamento hospitalar para o recinto dedicado a semelhantes serviços de socorro e esclarecimento, entendendo-se desse modo que a desobsessão, tanto quanto possível, deve ser praticada de preferência no templo espírita em vez de ambientes outros de caráter particular. Nesse sentido, é importante que os obreiros da desobsessão, notadamente os médiuns psicofônicos e os médiuns esclarecedores, visitem os hospitais e casas destinadas à segregação de determinados enfermos, para compreenderem com segurança o imperativo de respeitosa cautela no trato com os espíritos revoltados e desditosos. Bom, aqui então ele reforça mais uma vez a importância do ambiente de desobsessão ser consagrado apenas a isso. Em muitos centros espíritas grandes, por exemplo, eles têm um cômodo para desobsessão e ali só é feito desobsessão, as pessoas nem sequer entram ali. Aliás, esse é um ponto interessante. Todo trabalho espiritual, ele vai muito além do trabalho que as pessoas ali realizam. Então, quero dizer, se eu vou fazer uma reunião de desobsessão aqui, é provável que esse trabalho continue mesmo depois que a gente tenha o encerrado do ponto de vista material. E é por essa razão que a gente tem que ter muito cuidado e respeito com o ambiente. Eu me lembro, por exemplo, de um espírita que foi muito famoso na minha jornada, que é o Reinaldo Leite. Bem no comecinho da minha jornada, depois pesquisa aí, bota no Google Reinaldo com Y, Reinaldo Leite. Eu gostava muito da maneira dele de falar, pensar, acho inclusive me influenciou muito na minha maneira também de ser e pensar. Mas eu lembro perfeitamente numa história que ele contou, né, que quando ele era criança, né, no centro espírita, as entidades haviam dito que não era para as pessoas entrar no centro espírita fora dos dias acertados para limpeza ou para realizar atividades. Então vamos supor que o centro funcionasse terça-feira tem sessão e segunda-feira, um dia antes, tem limpeza da casa. Então, nesses dias, ok, nos demais dias nem sequer entrem no centro. E ele era menino, ele esqueceu alguma coisa dentro do centro e falou, vou lá buscar. E ele entrou no centro, era um dia de tarde, ele abriu a porta e entrou. Ele foi entrando, quando ele chegou no meio do centro, ele começou a sentir mal e bum, caiu, desmaiou. E ali, o pessoal sentindo falta dele, foram lá socorrê-lo, né? Depois a espiritualidade veio e contou, olha, a gente estava num trabalho de desobsessão e ele entrou no meio do trabalho, lidando com aquelas energias nocivas,
com tudo que estava acontecendo, bem de impacto. Então aquilo incidiu sobre o seu corpo e ele, bum, tombou no chão. Então a gente tem que ter muito respeito com o ambiente de trabalho espiritual, inclusive quando for fazer uma limpeza. Por exemplo, as entidades já me falaram disso várias vezes, para orientar os médiums, né, que quando forem, por exemplo, lavar o terreiro, fazer alguma coisa, tem que estar muito concentrado naquilo. Não é a hora de ficar contando piada, ficar com conversa besta, ficar reclamando, porque isso a gente está limpando fisicamente e está sujando de outra forma. Então a gente tem que ter postura, né? Então a gente tem que ter muito respeito pelo ambiente que o trabalho espiritual vai acontecer. E ele também pontua uma parte interessante, que são os curiosos, né? As pessoas são naturalmente curiosas. Eu já conversei com um monte de gente curioso. Ah, mas eu queria tanto ver um trabalho da esquerda. Ah, mas eu queria tanto ver um trabalho de desobsessão. Eu entendo. Quando eu também estava fora, eu também tinha essa curiosidade. Mas a gente tem que entender o seguinte: desobsessão é pronto-socorro. Pronto-socorro é lugar de gente curiosa? Não. Pronto-socorro é local de profissional de saúde. Então, desobsessão também não é local para curioso. Claro, depois ele vai falar isso mais para frente, eventualmente, você até pode permitir que venha uma ou outra pessoa, desde que sejam pessoas muito compromissadas, pessoas que você tem certeza que levam aquilo muito a sério, que sabem o que estão fazendo, que não estão ali de brincadeira, não querem só curiar por curiar, como a gente fala. Aí você até pode permitir, mas não esqueça que o trabalho de desobsessão é, em si, um pronto-socorro espiritual. E pronto-socorro não é lugar de gente curiosa, entende? Bom, mais um capítulo e a gente encerra. Aparelhos elétricos. Os aparelhos elétricos no recinto, quando a desobsessão seja efetuada em lugar capaz de utilizá-los, devem ser restritos a uma lanterna elétrica destinada a serventia eventual e, quando seja possível, a um aparelho para gravação de vozes das entidades, notadamente aquelas que se caracterizam por manifestações construtivas, para que se lhe fixem os ensinos ou experiências com objetivo de estudo. Repitamos que o grupo apenas usará o aparelho para gravação de vozes quando semelhante medida esteja em suas possibilidades, sem que isso seja fator essencial e inadiável à realização do programa em pauta. O dirigente da reunião ou o companheiro indicado para o manejo desses engenhos precisa, porém, estar atento, verificando-lhes o estado e funcionamento antes das atividades da equipe, prevenindo quaisquer necessidades de maneira a evitar aborrecimentos e atropelos de última hora, né? Bom, é o óbvio, né? E importante, né? Ele está dizendo você ter uma lanterna. Mas para que lanterna? É óbvio, se acabar a energia elétrica não fica todo mundo no escuro, né? Centro espírita não é que nem terreiro de umbanda que tem 1 quilo de vela. Então se apaga a luz, né? A gente está falando anos 60, acabou. Hoje com os smartphones, e a maioria do smartphone tem a função lanterna, e isso já é completamente dispensável. Assim como esse zelo que ele está falando, o aparelho de gravação, né, que antigamente era um trambolho desse tamanho que você botava uma fita assim, a fita passava, então você tinha que ter todo um trejeito para gravar. Hoje, o smartphone você faz isso, ou com qualquer gravadorzinho digital, né? Você pega ali no celular, bota para gravar, põe ali, acabou. Tem mistério mais, né? É algo acessível, diferente desse tempo. Então a tecnologia evoluiu. Mas, seja como for, os cuidados hoje são outros, né? Ou seja, cheguei na desobsessão, ou eu boto o celular no silencioso ou eu desligo, né? E de preferência, você deixa esses aparelhos afastados, não fica com eles ali no bolso, não fica perto de você, não só porque ali no agito do trabalho ele pode cair, mas porque é um objeto desnecessário à função. Então bota ele longe, né? Coloca nos bancos, põe num armário, se tiver, deixa longe, depois você pega de volta, né? Eu acho importante isso. E veja, quando ele fala do aparelho de gravação, o objetivo não é você gravar a manifestação dos sofredores, embora eventualmente seja interessante para estudo do grupo.
Mas o mais interessante é que se grave as manifestações espirituais dos mentores do grupo. Se você é trabalhador de algum grupo espiritual, quantas e quantas vezes você já viu os guias trazerem mensagens lindas, instruções importantíssimas e que elas se perdem porque ninguém anotou, porque ninguém gravou? Então, como é comum que tenha a manifestação de um mentor espiritual num trabalho de desobsessão, é legal que você grave, mas grave a mensagem que ele quer trazer, não é necessariamente os espíritos sofredores, para que depois aquela mensagem ela possa ser estudada pelo grupo. E como eu disse, as facilidades tecnológicas que nós temos hoje, elas permitem coisas incríveis, né? Vou mostrar aqui um recursinho simples, ó. Você tem, por exemplo, hoje em dia, você baixa na internet um aplicativo como esse aqui, ó, essa que a câmera pega, um gravador MP3. Você bota lá na Play Store e baixa. É simples e eficiente. O que ele faz? Ele grava áudio. Então, o espírito comunicante vai dar um recado, ó, é só apertar aqui, ó. Pronto, já está sendo gravado. E a qualidade hoje dos smartphones é muito boa, então quando for ouvir esse som, ele vai ficar perfeito. Você vai conseguir ouvir com muita clareza. E imagina ao longo dos anos, você vai guardando cada instrução. E depois você vai ouvindo aquilo com o tempo, né? Você vai refinando aquele conhecimento. Ou hoje, como a maioria dos grupos mediúnicos também utiliza o WhatsApp, você pode gravar esse áudio, de repente você compartilha ele facilmente no grupo de WhatsApp para que os médiuns escutem aquele recado, reflitam naquela mensagem, entendem como é simples? Ó, pronto, terminei de gravar aqui, agora eu vou reproduzir para que vocês ouçam. Pronto, já está sendo gravado. E a qualidade hoje dos smartphones é muito boa, então quando for ouvir esse som, ele vai ficar perfeito. Você vai conseguir ouvir com muita clareza. E imagina ao longo dos anos, você vai guardando cada instrução. E depois você... Entenderam? Então, hoje com a facilidade que a gente tem de tecnologia, eu não vejo por que não fazer esse registro. Eu prefiro em áudio, mas aqueles grupos que quiserem trabalhar com vídeo também, coisa mais simples do mundo, né? Pega o smartphone, bota para gravar. Enfim, fica ali o registro do ensinamento, da mensagem que o mentor do grupo quis trazer. Bom, pessoal, é isso. A gente continua no próximo estudo, no capítulo 20, componentes da reunião. Se você gostou, curta, se inscreva, compartilhe. Se quiser ajudar o canal, tem a possibilidade de se tornar membro. E a gente se vê num próximo estudo. Até lá!